1594 de 2012. Então, com a Lei 2.594, vai surgir o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Lá no artigo 1º do SINASE, 12594 de 2012, de forma resumida, o que diz o artigo 1º? O SINASE, é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele vai justamente ser um sistema em que vai trazer princípios, regras, é um conjunto ordenado de princípios, regras que vão envolver e critérios que vão envolver as medidas socioeducativas, o cumprimento da medida socioeducativa dos adolescentes. Voltando a dizer, só adolescente pode ser submetido à medida socioeducativa. Muito bem. Então, este é um conjunto ordenado. Para o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, lá em 2006, ele vai emitir uma resolução chamada, a Resolução 119 de 2006, que vai trazer o embrião do que será o SINASE. E ele traz como vale a pena ler essa resolução, vai trazer como uma definição do sistema socioeducativo, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, como políticas públicas que devem estar ligadas à reorganização ou, entre aspas, ressocialização. Esse termo não é muito técnico, mas só para a gente entender, a reintegração do adolescente para a sociedade. Então, este é o viés principal do embrião trazido na resolução, e que vai mais tarde servir de base para o próprio SINASE, para a própria Lei 2.594. Então, tendo como isso, então são os princípios, os critérios, né, e tudo isto ligado para o adolescente no cumprimento da sua medida socioeducativa. Então, este basicamente é o artigo 1º. O artigo 2º, ele vai trazer nos seus parágrafos o que é uma unidade. O que é a unidade para o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo? Unidade é a base física, em que vai haver uma organização e um trabalho para a execução da medida socioeducativa. Então, a unidade é a base física, é a unidade de internação. Cada unidade deve ter o seu programa. Então, lá também vai dispor o que é o programa. O que é o programa? O programa são as regras ligadas à organização e o funcionamento das unidades para que o adolescente possa cumprir medida socioeducativa. A primeira coisa aqui que a gente tem que se ligar, principalmente naquele que já atua nessa área, é se existe uma unidade de internação e essa unidade de internação não possui um programa, ou esse programa não é explícito para o adolescente, explicitado e explicado para esse adolescente quando da sua entrada, o adolescente tem o dever de cumpri-lo? Se depois nós vamos ver que o SINASE diz que ele deve tomar conhecimento destes programas? Esta é uma questão que a gente tem que colocar. Vejam que quando a gente fala de medida socioeducativa e de SINASE, nós ainda estamos falando de uma lei recente em termos de jurisprudência. Então, muitas situações que a gente vai lidar na prática são, na verdade, situações jurídicas até inusitadas, que muitas vezes nós não vamos achar decisões, não vamos achar uma jurisprudência consolidada, e por isso a necessidade nesta área de muito trabalho de tese, criação de tese, até para que os tribunais superiores possam ser suscitados a tomar alguma decisão, muitas vezes em grau de recurso e assim por diante. Então, o primeiro ponto que se coloca e crítica é essa situação. Os adolescentes que chegam na unidade sequer tomam conhecimento do programa, seja porque ele não existe, ou porque ninguém fala para ele. Esse é o grande primeiro problema. Então, a unidade tem um programa, e aí a lei vai ser muito clara, dizendo, portanto, né, além dessas questões, ela vai falar também das competências. Então, nós temos uma unidade, nós temos um programa, e nós temos também quem é que vai gerir isto tudo. Quem vai gerir é a entidade. É uma entidade que vai ser uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, então pode ser de direito público ou privado, que vai, na verdade, através deste programa, da elaboração deste programa, gerir também a unidade.
Vejam que nós ainda não estamos falando das competências da União, do Estado, dos municípios e do Distrito Federal, né? Que vão elaborar os planos de atendimento. Então, nesta primeira conversa, é importante a gente saber, então, resumidamente, o que é o SINASE. Nós falamos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Antes da lei do antes da lei 2594, nós temos a resolução do CONANDA, que nós temos que ler, como eu falei para vocês, que traz como o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo como política pública. Depois vem o SINASE, dizendo que é a lei propriamente dita, que é um conjunto articulado, né, um conjunto ordenado, regrado, por princípios, critérios, regras, que vão, na verdade, fazer um trabalho sociopedagógico, e aqui eu já estou fazendo uma análise sistêmica da lei, um trabalho sociopedagógico sobre o adolescente para que ele possa ser inserido ou reinserido em sociedade, através do trabalho, através do estudo e assim por diante, como nós vamos ver. Então, isso é o que nós precisamos saber, o que é uma unidade, como eu já falei, o que é o programa e quem vai gerir tudo isto, que na verdade é a entidade, a pessoa jurídica de direito público ou privado, governamental ou não, que vai ser responsável por tudo isso. Parando por aqui, eu vou só falar rapidamente sobre os objetivos. Quais são os objetivos, então, do SINASE? São, primeiro, a responsabilização do adolescente, através da responsabilização das consequências lesivas do ato infracional em que ele cometeu, devendo, então, a medida socioeducativa, portanto, a sentença e assim por diante, como nós vamos ver que a sentença dentro do sistema socioeducativo é um dos elementos. Nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos a elaboração do PIA, como nós vamos falar. Então, esta responsabilização do adolescente, que deve se dar sempre que possível a reparação do dano. Outra crítica que já se faz, em 10 anos, 12 anos praticamente que eu atuo na área da infância, raríssimas foram as sentenças que deram reparação do dano, a obrigação de reparar o dano. Isso é mais uma análise crítica que eu estou fazendo para vocês. Bom, a integração social do adolescente, então, vai ter que ser feito durante a execução da medida socioeducativa um plano para que esse adolescente seja integrado, inserido ou reinserido em sociedade. E para isso, o primeiro passo e o mais importante é a elaboração do que se chama PIA, que nós vamos ver lá na frente o que é o Plano Individual de Atendimento. É ali em que você vai trazer o histórico do adolescente, o histórico familiar, a proatividade da família e a proatividade do adolescente, que você vai, através de um processo de conscientização dos atos e assim por diante, que nós vamos falar com mais calma depois, nós vamos poder fazer com que esse adolescente seja inserido e não reingresse no sistema socioeducativo. Isso é o mais importante, tá? Então nós temos a responsabilização, a integração do adolescente e também a desaprovação da conduta do adolescente, logicamente, através do cumprimento da sentença judicial. Para terminar, então, sobre isso, encerrando essa introdução, em que nós falamos do SINASE, por aí vocês conseguem entender como é complexa, não só a questão do ato infracional, o que leva o adolescente a cumprir a realizar um ato infracional, a criança ou o adolescente. E aí nós temos todas as dimensões da pobreza, que vocês podem até procurar também. O site da Unicef traz algum trabalho muito bom sobre isso, alguns livros gratuitos que podem ser inclusive baixados sobre as dimensões da pobreza e como essas dimensões vão acabar trazendo e efetivando a situação em que o adolescente caminha da omissão, né, da omissão estatal, da omissão familiar e assim por diante, para uma evidente situação de risco, e da situação de risco a vítimas de crimes ou autores de atos infracionais. É uma matéria bem complexa, e aí nós temos um campo muito vasto de estudo, e mais propriamente sobre a medida socioeducativa, esse subsistema que é o SINASE, dentro de todo um sistema de garantia de direitos.
Então, dentro desse sistema, né, como se fosse um círculo, o sistema de garantia de direitos, nós vamos ter círculos menores que vão se juntando e vão se unindo, gerando o sistema de garantia de direitos, e entre um deles está o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo para Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa. Vou ficando por aqui, pessoal, e na próxima aula, já na aula vídeo 2, nós vamos já entrar propriamente dito no SINASE. Lembrando também para vocês, deem uma lida na Lei 12594, 2012, e eu estou gravando essa aula hoje no final de semana, por isso eu estou mais à vontade. Bom fim de semana para todos aí atrasado, porque esse vídeo vai ao ar segunda-feira. Tudo de bom e até a próxima.